Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi e neste vídeo vamos resolver o exercício 4 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2020, o exame da primeira fase. Antes de começarmos a resolver, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal, tá bom? Vamos então ao exercício que diz o seguinte: seja C o conjunto dos números complexos. 4.1. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere em C a equação z ao quadrado igual ao conjugado de z. Sabe-se que, no plano complexo, os afixos dos números complexos não nulos, que são soluções desta equação, são os vértices de um polígono regular. Determine o perímetro desse polígono. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um complexo z igual a ρ vezes E elevado a I θ. Sendo que o ρ é o módulo do complexo z e θ um dos argumentos de z. Ok? Ora, se z é igual a este complexo, então z ao quadrado será igual a ρ ao quadrado vezes E elevado a 2θ. Em relação ao conjugado, é igual a ρ vezes E elevado a I vezes menos θ. Portanto, menos θ é um dos argumentos do conjugado de z. E porquê 2kπ? Ora, imaginemos que temos aqui um complexo W de argumento alfa. Ok? Quando é que eu vou voltar, para que argumentos é que eu vou voltar a ter um complexo igual ao de W? Reparem que eu tenho que dar uma volta, não é? Para chegar ao complexo W outra vez. E, portanto, resolvendo agora a equação, fico com ρ igual a 0 ou ρ igual a 1. Mas o ρ não pode ser 0, não é? Eles diziam logo complexos não nulos, portanto, descartamos logo a hipótese de ρ ser igual a 0. E 3θ é igual, aliás, vou simplificar ainda mais, θ é igual a 2kπ sobre 3. Com o k pertencente a z. E agora vamos tentar perceber como é que quantos lados tem este polígono, tá bom? Para isso eu vou substituir o k por valores inteiros. Ora, se k é igual a 0, então o θ é igual a 0. Se o k for igual a 1, então o θ é 2π sobre 3. Se o k for igual a 2, então o θ é igual a 4π sobre 3. Se o k for igual a 3, então o θ é igual a 6π sobre 3, que é como quem diz 2π. Ora, e agora imaginem que eu tenho dois complexos de igual módulo, em que um tem de argumento igual a 0 e o outro de argumento igual a 2π. Ora, estes dois complexos são iguais, certo? Ora, e o que é estes θs? Cada um destes θs? Estes θs são os argumentos dos afixos dos números complexos que são soluções desta equação. Portanto, o z ao quadrado igual ao conjugado de z. Ou seja, estes afixos são os vértices de um polígono regular. E estes θs são
os argumentos desses afixos. Ok? Como nós temos aqui dois complexos iguais, dois afixos coincidentes, vá, então eu posso retirar este argumento. Portanto, eu vou ficar com três vértices. Um para k igual a 0, outro para k igual a 1 e outro para k igual a 2. E que polígono é que tem três lados? O triângulo, certo? Ora, para além disso, o polígono é regular. Ora, isto significa que os lados desse triângulo terão igual medida. E, portanto, o perímetro desse triângulo é igual a 3 vezes a medida de um dos lados. Certo? Os lados são todos iguais. Para eu poder determinar o perímetro, eu ainda tenho que determinar, na forma algébrica, e vocês já vão perceber porquê, os complexos que têm módulo 1 e que têm de argumento 0, 2π sobre 3 e pronto, basta só estes dois. Porquê? Porque a partir daí eu consigo, cá está, ter a distância entre o complexo Z1 e o complexo Z2, ficando assim com a medida de um dos lados do triângulo. Portanto, só preciso de determinar na forma algébrica dois complexos. Um deles é muito fácil, tinha argumento igual a 0, módulo igual a 1 e, portanto, é igual ao número real 1. Portanto, Z1 é igual a 1 e Z2 é igual a cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes o seno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3. E o seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3. Ora, assim, fico com menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. E agora vamos determinar a distância entre estes dois afixos. Ora, o módulo de Z1 menos Z2 é igual ao módulo de 1 menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. E isto é igual, ora, 1 mais 1 meio é o mesmo que 2 meios mais 1 meio, portanto, o módulo de 3 meios menos a raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2i. E o módulo disto é igual a raiz quadrada de 3 meios ao quadrado mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ora, isto vai dar 9 quartos mais 3 quartos. Ora, isto dá a raiz quadrada de 12 quartos, que é igual à raiz de 3. Ora, pelo que o perímetro do triângulo é igual a 3 raiz de 3. Vamos agora ao exercício 4.2 que diz o seguinte. Considerem C a condição parte real de Z vezes a parte imaginária de Z igual a 1. Em qual das opções seguintes pode estar representado, no plano complexo, o conjunto de pontos definido por esta condição? Bom,
Em todas as escolhas múltiplas que eu tenho aqui, eu tenho a parte imaginária de z como se fosse o eixo y, não é? Portanto, temos aqui como se fosse o eixo y e a parte real como se fosse o eixo OX. Bom, neste caso, olhando aqui para a nossa condição, então a parte imaginária de z, que é como se fosse o y, é igual a 1 sobre a parte real de z. Que é como se fosse, a parte real de z é como se fosse o x. Pelo que o gráfico, o conjunto de pontos definido por esta condição, não deverá ser uma parábola. Tá bom? E agora, qual das opções é que estará correta? A opção A ou a D? Bom, vocês reparem que a condição diz que o produto da parte real pela parte imaginária é igual a 1. Pelo que o produto é positivo, certo? O produto da parte real pela parte imaginária. Ora, se o produto é positivo, então isto significa que tanto a parte real e a parte imaginária terão o mesmo sinal, ok? Isto é, se a parte real for positiva, a parte imaginária também. Se a parte real for negativa, a parte imaginária também será negativa. Reparem agora a opção A, em que o conjunto de pontos que eu tenho tem a parte real negativa. Quando a parte real é negativa, a parte imaginária é positiva. E quando a parte imaginária é negativa, a parte real é positiva. Portanto, não é a opção A, mas sim a opção D. Estão resolvidos os exercícios. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Neste vídeo é tudo e vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até à próxima.